Oi, gente, vamos lá, vamos dar sequência, né? Nossa série de conteúdos aqui. Tem muita coisa bacana que já foi vista, muita coisa, muita informação útil que já foi dita e muita coisa bacana para acontecer ainda, né? Nós estávamos falando há pouco sobre o planejamento. Na verdade, nós falamos sobre as quatro funções básicas da administração. Vamos só recordar: planejamento, organização, direção e controle. Cada uma delas tem suas características próprias e é bom a gente ficar de olho nisso, ok? Então vamos dar sequência aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas características diferenciadas do planejamento, ok? Bom, primeiro, planejamento, gente, é uma coisa permanente. Não é aquela coisa que eu faço em um ano e o outro ano eu não faço. Não faz sentido. Se o planejamento foi bom, mais um motivo para a gente continuar. Se foi ruim, eu preciso aprender com ele. E aí sim, fazer novamente, acertar e continuar. Isso quer dizer que planejamentos são contínuos. Não termina no plano de ação. Ou seja, eu vou planejar e eu vou executar. Lembrem-se que tem aquela última função, que é a função de controle. Então, é na função de controle que eu vou saber se tudo deu certo. Ou se deu certo até um certo ponto, né? Não precisa dar certo 100%, pode ser aceitável. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que eu tenho que fazer o planejamento, eu tenho que constantemente fazer o planejamento, ele tem que ser contínuo e não pode terminar no plano de ação, né? Eu preciso fazer, se for o caso, refazer, repensar e continuar, ok? Então, essa é uma característica bastante forte do planejamento. Um outro ponto importante que nós temos que falar a respeito do planejamento é que ele é fundamental na tomada de decisão. Óbvio, né? Por quê? Porque ali está tudo o que eu estou imaginando em termos da concretização daquele objetivo que eu pensei para a minha empresa. Então, é evidente que ele vai me ajudar na tomada de decisão, porque tudo já foi planejado, tudo já foi regulado, os recursos já foram alocados, as pessoas sabem o que fazer, os controles foram definidos. Então, está tudo certo e eu posso utilizar o planejamento na minha tomada de decisão, ok? Outra coisa importante, ele é sistêmico. Ou seja, o que a gente quer dizer com sistêmico? Sistêmico é uma palavra muito usada na administração, de uma forma muito geral, para qualquer departamento, para qualquer tipo de empresa, setor, mercado, não importa. Refere-se ao fato de pensar a empresa como um todo. Isso é que é um pensamento sistêmico. Eu sei o que as coisas são, como elas se relacionam. Eu sei que muitas vezes, quando eu faço alguma coisa certa ou errada, o que acontece dali para frente. Então, planejamentos são sistêmicos, eles são para a empresa como um todo. É difícil a gente pensar um planejamento que seja só para uma parte da sua empresa, que a outra parte não tem nada a ver. Não faz sentido isso, porque nós sabemos que a empresa ela é um sistema integrado, ela é um ser vivo, entre aspas, ela é um ser vivo. Então, se eu mexo num pedacinho da empresa, isso pode acarretar outras variações, pode acontecer outras coisas lá para frente, tá certo? Então, o planejamento ele é sistêmico, ok? É para toda a empresa, tá legal? Outra coisa importante, ele é interativo. Planejamentos são interativos. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele aceita ajustes. Planejamento não é aquele negócio que você faz no começo do ano e aconteça o que acontecer, vai tocar o planejamento. De forma alguma, se você perceber que seu planejamento não está adequado, que não está funcionando corretamente, tem que sofrer ajustes. Não dá, ele é interativo. Eu preciso fazer mudanças, eu preciso fazer ajustes todas as horas que eu perceber que isso não está dando certo do jeito que eu achava que dava, ok? Então, as empresas que fazem planejamento no começo do ano, muitas delas falam, não, eu já fiz meu planejamento, agora é só seguir. De certa forma é só seguir. Só que tem um porém, eu preciso ficar de olho para ver se
eu estou conseguindo fazer aquilo que eu me propus. Se não, por que não? E aí, se for o caso, fazer um novo reajuste no planejamento, repensar as metas, repensar os recursos, repensar inclusive o meu objetivo. Muitas vezes eu posso ter pensado, por exemplo, um objetivo muito grande. E aí eu percebo que, puxa, talvez fosse um pouco menor, eu conseguiria fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, tá certo? Então, fica esperto aí, tá? É, Outra coisa legal do planejamento, né? Ele é coordenado. O que isso quer dizer, né? Existem vários departamentos envolvidos, existem várias pessoas, centenas de atividades são desenvolvidas no planejamento. Foi o que nós falamos ali em cima, né? Ele é sistêmico, ele é para toda a empresa. Então você imagina a quantidade de interações que não existem todas as vezes que um diretor define um objetivo para a empresa, né? Lembra lá dos níveis estratégico, tático e operacional? Cada um desses níveis tem uma responsabilidade para a execução ou na execução daquele objetivo. Então, não dá para imaginar, não, eu pode deixar que eu me viro sozinho. Não, você não se vira sozinho. E nem só o seu departamento vai resolver isso sozinho. São várias pessoas, são várias atitudes, são várias atividades que vão juntas, coordenadas, pensadas, vão chegar no objetivo. Legal? Você gostou disso? Tem muita coisa bacana para acontecer ainda, né? Então não esquece de dar um like lá, não esquece de comentar, né? E a gente vai continuar aqui gravando mais conteúdo para vocês, tá certo? Valeu!